Bem-vindos ao Mente Sortuda Podcast. Eu sou o Xandi. E eu sou o Fred. E hoje estamos aqui com a nossa convidada, a Mayara Queiroz. Ela que tem o Mayara Videomaker. Ela que realiza aí gravações de vídeo, edição e de altíssima qualidade com nível profissional aqui na região. Boa noite, Mayara. Boa noite, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, né? E vendo esse projeto acontecendo. Tem um dedinho aqui nesse podcast, né? Então eu fico muito feliz de ver o Xandi aqui e o Fred também. Então é isso aí, no que eu puder ajudar e contar a minha história também. Vamos lá, primeira vez que eu faço isso, então tô um pouco nervosa, né? É mais fácil estar atrás das câmeras do que na frente. Bem mais fácil. Então, agora os meus clientes estão se vingando de mim, na verdade. Então... Eles estão rindo. Estão rindo, bem feito ali, ó. Viu como é bom? Exatamente. Então é isso aí. E quando a Mai fala que tem um dedinho aqui no Mente Sortuda, foi... Não sei até se eu já comentei aqui, mas assim que eu tive a ideia, até antes de falar com o Fred, eu precisava de alguém que entendesse, né, de câmera e tal, de áudio. Foi a primeira pessoa que eu fui falar foi com a Mayara, que ela é expert nessa área ali, daí eu fui falar com ela e... Daí o Xande me mandou uma mensagem e falou assim, Mai, tudo bom? Daí eu já achei estranho porque a gente não se fala muito, né? Daí ele falou, tô com uma ideia e tal, e aí a gente tomou um café juntos e ele me contou da história ali do futebol e tudo mais, e do podcast. E eu achei muito massa, porque era um projeto que eu queria fazer, mas não tinha como fazer, por inúmeras questões. E aí quando tu me falou, achei muito legal, porque na nossa região existe muitas histórias de empreendedores. Apesar de ser uma região muito pequena, né, tem 20 mil habitantes, existe muito empreendedorismo aqui. Uhum. E muita gente que deu certo e não foi sorte, né? Sim, foi muito trabalho. Então vocês acertaram muito, assim, no tema. Quando o Xande veio me falar, até fiquei surpresa, porque eu não imaginava isso vindo de ti, né? E quando você já veio com uma ideia formatada, com um pensamento de falar sobre empreendedorismo, que é uma coisa que vocês dois também têm um know-how legal de falar. Sim. E, querendo ou não, isso inspira pessoas, né? Então é muito legal, muito bacana vocês estarem fazendo isso. Parabenizo. Obrigado mais uma vez, né, Mai? E vamos adentrar o assunto principal, né? Quem é a Mayara, né? O pessoal quer saber. Já começa com pergunta fácil, né? Então, hoje eu sou videomaker. Faz um ano e uns 6 meses. Tenho 26 anos, sou formada em administração, fiz pós em inteligência de negócios. Sou casada com o Giovanni, né? Sou apaixonada por ele. Um grande chefe, né? Um grande chefe, exatamente. E também sou muito conhecida por ser a filha do Zé Mário e da Leila, né? Então muita gente me conhece por isso também. E acabei me tornando videomaker meio que por um acaso e meio que foi planejado, foi uma mistura das duas coisas, né? Como dizem, a sorte é quando a oportunidade aparece para a pessoa preparada, né? Então foi mais ou menos isso que aconteceu. Acho que é legal falar do que é ser videomaker, porque geralmente quando eu falo isso, as pessoas me olham assim, fica aquela, né? O que faz isso, né? Então, videomaker é uma fazedora de vídeos, né? Mas muito mais do que isso, muito mais do que gravar, muito mais do que editar, captar, enfim, é contar boas histórias e gerar sentimento nas pessoas. Então, eu vejo que fazer vídeo por fazer vídeo, botar uma trilha, uma cor legal e tal, é até legal, mas não se sustenta ao longo prazo, né? O legal é tu conectar com boas histórias, ou trazendo um sentimento de humor, ou de drama, como um filme, né? Tem várias coisas, tem comédia, tem drama, tem terror, tem suspense, na nossa vida é assim, né? Então, o videomaker, ele tem essa responsabilidade de trazer da vida real para as outras pessoas o que acontece, né? Então, até brinco que eu faço filmes baseados em histórias reais, porque é o que acontece. E eu tenho muito orgulho de falar que eu sou videomaker, porque é um ramo majoritariamente masculino. Então, se você pegar no YouTube aí, vai ter 80% ou 90% são homens que fazem, e é difícil você ver uma mulher fazendo, né? Uhum. E isso se dá muito porque, antigamente, o cinema tinham câmeras muito pesadas. Também não é uma coisa que atraía muitas mulheres, né? E aí agora com a tecnologia...
veio reduzindo o peso, o tamanho e tudo mais, então agora acabou abrindo esse espaço pra gente, né? Então é basicamente isso hoje que eu faço, né? E também atuo em algumas empresas, como na área de marketing digital, né? Então, mas o meu foco maior são vídeos, né? Então as empresas me chamam para isso. Com certeza. E assim, o pessoal vem... eu quero fazer um vídeo. Hoje o teu forte é... Tem um zoom forte, por exemplo, é um vídeo institucional de empresas ou digamos, o leque é grande, mas qual que é o teu maior forte na área de videomaker? O videomaker existem vários nichos que tu pode atuar. Sim. Então, assim, tem de casamento, tem de eventos, balada, essas coisas todas. E tem o corporativo, que é onde eu atuo, né? Então, eu optei por isso porque eu curto muito a área empresarial. Até depois acho que tem uma pergunta referente a isso, né? Onde eu escolhi essa parte corporativa, porque quando eu comecei, logo em seguida deu a pandemia, então eu não tive nem a oportunidade de fazer um casamento, um evento, alguma coisa assim. E outra porque eu acredito muito que dentro das empresas a vida acontece. Então, quando tu tá na empresa, né, tu casa, às vezes separa, tem filhos, e tu fica, às vezes, 20 anos dentro da mesma empresa, ou às vezes não, às vezes tu muda completamente e pivota para outro lugar. Então, o casamento ele já é muito bem olhado, muito bem cuidado. Existem vários profissionais que fazem muito bem isso. Mas no meio corporativo, ainda existe um mercado bem grande para ser atuado, né? Verdade. E se tu for ver a jornada do empreendedor, é como se fosse uma jornada de um herói, né? Ele se ferra, começa do nada, daí às vezes ele tá bem, aí vem uma crise, o cara tem que se reinventar de novo. Sim. Então é um celeiro de histórias muito grande dentro das empresas e que não é muito olhado, né? Então eu atuo nessa área. Mas dentro desse segmento corporativo, tem vídeos institucionais, que daí tem bem a pegada emocional, né? Que eu tento trazer. Às vezes a empresa é uma indústria que ela faz exportação e tal, daí ela quer mostrar a parte técnica também. Também coloco junto, mas sempre com uma pegada emocional, assim. Sim. Faço Reels, TikTok, canal de YouTube também. Faço aqueles cursos infoprodutos, né? Que são cursos da Hotmart e tal. Então, basicamente é isso que eu faço, mas sempre para uma empresa, ou para um profissional liberal, ou para alguém assim. E também faço websérie, né? Que é quando a pessoa ela quer contar a história dela, a trajetória dela, através de uma série, ou no IGTV, ou no YouTube, ou em algum lugar, né? Então, dessa maneira, eu trabalho. Aí, geralmente, a pessoa vem com uma demanda, né? Às vezes, ela quer uma coisa, mas não é... eu quero um institucional. Mas aí, o que ela me pede não é o que ela precisa, né? Daí eu falo, talvez se a gente fizer de tal maneira, fica melhor e tal, não sei o quê. Então, daí, sempre tento encaixar com o que é melhor para o cliente, né? Sim, talvez a pessoa não tá enxergando, né? Exatamente. Às vezes, eu quero um vídeo de 20 segundos, mas em 20 segundos ela não vai conseguir transmitir o que ela precisa. Sim. Aí ela vai achar que meu trabalho é ruim, né? Porque não vai chegar no objetivo. Então, daí eu falo assim, não, vamos fazer assim, assim, assado. Daí adapto o orçamento, né? Para aquilo ali. Ou ao contrário, ou ela quer uma coisa muito grande e ela não precisa disso agora, né? Então, daí desenha de uma maneira estratégica para atingir a necessidade dela. Um exemplo que eu posso dar aqui, para não ficar só no mundo das ideias, foi o Dr. Fábio, que ele é um médico de Pomerode. E aí ele entrou em contato comigo, que ele viu meu trabalho, a gente se conhece também. E ele tem toda a carreira dele, foi estabelecida em Curitiba e Blumenau. E do nada ele foi para Pomerode. E aí, cidade pequena, tem os lados bons e os lados ruins, né? Então, quem que é esse cara? O que ele veio fazer aqui e tal, não sei o quê. Então, a gente fez uma websérie sobre a carreira dele, sobre a vida dele, explicando quem que ele é, onde ele estudou, qual a família dele, que ele fala em alemão, em Pomerode isso né? Um cara de 30 anos falando alemão, médico. Então, aí, hoje em dia, assim, o pessoal passa por ele na cidade, conhece ele, fala como se fosse amigo, né? E ele nem conhece a pessoa, mas porque a pessoa viu a história dele, sente mais confiança, né? Imagina, vai entregar a saúde da pessoa para o profissional. Sim. Então, tem que ter muita confiança. E essa foi a maneira que a gente conseguiu encaixar a necessidade dele, né? E assim várias pessoas procuram uma maneira assim para se destacar no mercado. Sim, com certeza. Legal.
Ô Maia, deixa eu perguntar, como é que foi o teu começo ali? Como é que tu descobriu que era isso que tu queria? O que tu fazia antes? Tu era mais ou menos da área ou não? Foi... Mais ou menos sabe, né, como que foi, porque eu e o Xande, a gente estudou no ensino médio juntos, mas eu vou começar desde o começo, então, aí vocês vão perguntando. Quando eu era criança, eu sempre tive muito incentivo dos meus pais na área artística, eu e a minha irmã, né? Então, meus pais inscreviam a gente tudo quanto era coisa. Curso de música, de dança até tentei, mas não rolou. Pintura, enfim... idiomas e tudo mais. Aqueles cursos da CETELBRAS, eu acho que eu zerei todos, assim, porque tudo que era, a gente se inscrevia. E os meus pais, eles sempre priorizaram a educação. Então, se eu pedisse um videogame, eu não ganhava. Mas se eu pedisse um curso no valor do videogame, daí eles me davam. Então, essa parte eles sempre priorizaram muito, assim, na gente, né? E isso acabou desenvolvendo um lado artístico muito forte em mim. Então... isso ajuda hoje muito, né? Porque a maioria dos videomakers hoje, eles têm um background de música muito forte. Porque o áudio é a base do vídeo, né? Sim. Então, pra tu emendar uma música na outra, pra tu fazer uma música de 1 minuto se tornar 30 segundos, pra tu conseguir esse time todo, né? E saber qual música escolher, ajuda muito. E, enfim, com uns 6, 7 anos, fui fazendo esses cursos e tal. Daí, depois... o primeiro vídeo que eu editei foi numa aula de inglês com a professora Mônica. Ela queria uma apresentação de trabalho de uma maneira que fosse diferente, né? Aí uns foram pro teatro, outros foram pra música, e eu pensei assim, vou fazer um vídeo. Na época era CD regravável, que a gente fazia, né? E aí eu editei no Nero. Não sei se vocês... Sim. E fiquei 3 dias editando um vídeo lá. Quase me batei. E aí ficou... eu achei muito bom, porque daí eu comecei com uma piada, né, sobre o tema do inglês lá, e aí eu coloquei o conteúdo no meio, e depois terminei de um modo leve também. E até hoje eu meio que faço isso, assim, né, sem querer. E aí a professora gostou tanto que ela pediu pra ficar com o CD, e eu não tenho mais esse material, né, então... mas eu lembro, assim, que eu fiz uns efeitos, hoje em dia é vergonhoso, assim, mas na época... Fez alguns trabalhos depois, né? Também isso aí, né? Porque daí o pessoal viu que eu fazia isso, eles queriam ir na minha equipe, né? Maia, vamos fazer trabalho? Vamos, faz ali que depois eu boto o nome dele. Exatamente, bem isso aí. E aí assim começou, só que bem despretensiosamente. Nunca imaginei que eu fosse trabalhar com isso, né? E daí depois também um tio meu me ensinou a mexer no CorelDRAW, né? Que daí eu descobri que existia vida após o Paint, né? Que faz os desenhos vetorizados e amplia e o negócio não distorce, tal. Aí eu invoquei naquilo e ficava todo dia. Então aí virou assim me ficcionei nisso ali. Ficava todo dia editando vídeo e fazendo imagem no CorelDRAW, todo dia. Aí, beleza, chegou lá pelos 13, 14 anos, né? Tem que decidir o que tu quer da tua vida. E eu sempre, quando eu fazia teste vocacional e tudo mais, dava um pouco para essa área de publicidade, mas dava um pouco também para direito, administração. Nunca foi 100% numa coisa, né? E aí o meu sonho, assim, era eu fazer um intercâmbio e ver o que ia dar, né? Ter essa vivência fora e tal. Só que desde muito cedo, os meus pais, eles sempre incentivaram a gente a trabalhar também. Então, apesar de eu ter nascido numa família que eu tive condições de estudar e tudo mais, né? Eles botaram a gente para trabalhar para ver o valor do dinheiro e ver como funciona na prática, né? Então, daí eu comecei a fazer um estágio na Unidave, lá, e aí eu guardando o dinheiro do estágio para fazer o intercâmbio. E aí eu pensei assim, eu vou, sei lá, fazer administração... Mas a administração não era o meu sonho, porque eu até curtia. Só que todo mundo da minha família era formado em administração. Daí eu ia ser mais uma formada em administração, né? E aí eu pensei, não vou fazer. Vou deixar por último isso aqui, né? Aí eu pensei, vou fazer publicidade, design, alguma coisa assim. Beleza. Aí tá. Tava na Unidade trabalhando, guardando dinheiro. Daqui a pouco aparece um rapaz chamado Giovanni na minha vida. E aí ele embola todos os meus planos de intercâmbio. E, enfim, eu tava indo pro terceirão, fiz o Enem e tal, com a nota que eu tinha tirado no Enem, dava pra estudar design em Curitiba, na Federal.
Só que por alguns fatores eu não pude ir, né? E um deles foi que o Giovanni daí falou assim, se tu for, a gente namorar à distância e tal, é meio ruim. Aí meus pais também tinham medo de eu morar sozinho em Curitiba, não tinha ninguém lá pra dar suporte. Daí eu pensei assim, tá, vou ficar por aqui, né? E aí o que abrisse, eu ia fazer. Então, se abrisse direito, eu ia fazer direito, se abrisse, né, eu ia fazer. E abriu administração, que era o que eu menos queria fazer. Aí eu pensei, tá, vou começar, se eu não gostar, eu desisto desse negócio. E aí eu comecei e na primeira semana já me apaixonei pelo curso, né? Que é um curso, assim, que te abre muita visão para muita coisa, né? E apesar de hoje eu não atuar com isso necessariamente, mas na empresa tu precisa. Sim, né? Com certeza. E, enfim, aí fiz a faculdade. Nesse meio tempo, terminei o estágio na Unidave. E aí eu comecei a estagiar no Fórum de Ibirama, que lá tinha uma vaga para o setor administrativo. E até lá eu estava pensando em ser servidora pública também, né? Porque tem estabilidade, né? Essas coisas todas ali que todo mundo quer. Só que lá eu vi que eu não me via fazendo 20, 30 anos a mesma coisa. E aí existem muitos servidores públicos que são muito felizes, mas também existe uma boa parte que não é tão feliz com o que faz. E aí lá eu percebi que não era isso que eu queria. E aí, beleza, terminei o estágio também no Fórum de Ibirama. Aí casei nesse meio tempo. E ali eu tava meio, assim, procurando emprego e tal. E tinha um cara que estudava comigo que ele me viu. E ele pensou assim, vou chamar a Mayara pra trabalhar como caixa lá na loja. Né, nas lojas Presidente. Aí eu comecei a trabalhar lá como caixa. E nisso eles descobriram que eu mexia com Photoshop, CorelDRAW. Sempre fazia essas coisas assim, mais de brincadeira, né? Nunca me vi ganhando dinheiro com isso. E aí, vale lembrar que na Unidave também eu comecei como estagiária, mexia no computador, tal, no laboratório de informática, fazia atendimento, secretaria. E eles descobriram que eu sabia mexer. Também acabei fazendo folder deles e tudo mais. No fórum eu também fazia isso. E aí nas lojas Presidente também. Eu comecei como caixa, 3 meses depois. Eles me colocaram lá numa mesinha lá dentro para fazer tudo que era de marketing. Então, assim, eu fazia outdoor, flyer, texto para rádio, texto para carro de som. E lá eu aprendi muito, assim. Ali né? tu viu que tinha mercado, né? Exatamente. E eu aprendi muito e eles confiaram muito em mim também. Claro, confiaram, eles iam vendo que eu ia conseguindo e tal, e eles iam deixando, né? Então, ali eu aprendi muita coisa. E um ano depois, né, de eu trabalhar ali, era muito legal, a equipe era muito top. Eu passei num processo para cooperativa de crédito, né? Que, querendo ou não, na época, era, assim, o ápice profissional, né, de um jovem getuliense, né? Trabalhar numa cooperativa de crédito. E eu sempre tive essa vontade também. E aí, tá, beleza, fui pro Sicoob. Lá eu já tinha tava terminando a faculdade. Aí eu resolvi, assim, dar uma pressão na minha vida. Eu tava terminando a faculdade, construindo. Iniciei uma pós junto também. E eu tinha recém-casado, então tava naquela... tipo assim, saí de casa, agora eu tenho que limpar banheiro e fazer tudo. E aí, eu quase fiquei maluca ali, mas deu tudo certo. E aí, ali na cooperativa, eu tive um ensinamento muito grande. Porque até então, eu sempre trabalhava atrás do computador, não precisava falar com pessoas, né? E ali na cooperativa, eu tinha que falar com gente e vender os serviços, vender os produtos. Eu tinha muito preconceito com venda. Eu achava que eu estava sendo invasiva quando eu vendia alguma coisa, né? Exatamente. Então, assim, meu Deus do céu, trabalhar como vendedora, né? E aí, ali na cooperativa, eles fazem um trabalho muito forte com os colaboradores, eles investem muito nos colaboradores. E aí, eu acabei quebrando esse preconceito e vi que, na verdade, às vezes a pessoa precisa do teu serviço. Sim. E aí, tu tem vergonha de oferecer, né, por bobagem, né? E aí, lá eu aprendi muito, 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 muito. Aí também aprendi muito sobre o financeiro, né, e tudo mais. E fiquei 4 anos, quase 4 anos, deu 3 anos e 10, 11 meses na cooperativa. E também uma equipe fantástica, assim. Só que chegou um determinado ponto que também eles descobriram
que eu mexia com Photoshop e CorelDRAW. Daí eu pensei, caramba, eu tô tentando fugir desse negócio aqui. Eles estão me puxando. Eles estão me puxando, alguma coisa não tá certa, né? E aí, numa dessas, eu fiz de novo aquela reflexão, será que eu me vejo daqui a 10 anos fazendo a mesma coisa que eu faço hoje? Eu pensei, não sei. Aí comecei a ver outros caminhos, né? E numa dessas, eu fui numa palestra do Thiago Caetano, que é treinador comportamental. Já tive também com ele. E aí eu fui numa palestra dele e lá tinham 2 rapazes filmando. E aí troquei uma ideia com eles e tal. Só que eu vi que o material gráfico dele podia melhorar. E aí eu falei, Thiago, não falei mal do material gráfico dele. Mas eu via que dava pra melhorar, assim, na didática e tudo mais. Aí eu falei assim pra ele, se tu quiseres eu vou te mandar meu portfólio e tu dá uma olhada, né? Se te interessar, aí eu posso fazer pra ti. Eu tava no Cicobi nessa época ainda, né? E aí, beleza. Era já ali quando eu tava saindo, teve um treinamento do Cicobi e o Thiago Caetano foi lá dar esse treinamento. E aí, no final da palestra, ele falou assim, Mayara, eu preciso falar contigo. Daí eu disse, não, tá bom. Ele disse assim, olha, eu, por enquanto, material gráfico, eu não preciso, mas eu preciso de alguém que edita vídeo. Tu sabe editar vídeo? Eu lembrei da época do Nero, né? Aí eu disse, eu sei, assim, mas o que tu precisa? Eu preciso de uma headline, né? Um título, uma legenda, mais ou menos nesse padrão aqui, que eles chamam de Nuggets, que é do Érico Rocha lá e tal. E aí eu disse, não, eu topo, faço. Não fazia a menor ideia de como é que fazia o negócio. Aí eu disse, eu faço? Precisa pra quando? Pra amanhã? Não, tá bom. Madrugada tá aí pra isso, né? Aí cheguei em casa, ele me mandou os arquivos. E aí eu olhei assim, eu pensei, meu Deus, o que eu faço aí? Porque daí tu tem que pegar um vídeo de 1 hora e tirar um minuto daquele vídeo lá. Os melhores momentos, assim, né? Uhum. E aí, beleza, eu fiz, mandei pra ele e ele já curtiu. E começou assim. E daí, antes disso também, eu pulei um pedaço. Sou meio ruim de data. Antes disso também, a gente tinha feito, eu com o Giovanni, um mochilão pra Europa. E aí, nesse mochilão, a gente resolveu gravar pro Enos Queiroz. Não sei se vocês já assistiram. Já. Aí, até então, ali, a gente, não fazia stories. Eu era um bicho do mato, assim, não falava pro Instagram. Minha conta era privada, né, bem... E eu via que pra eu ser quem eu queria ser, eu tinha que começar a me trabalhar. Então, eu tinha que começar a fazer stories, eu tinha que começar a fazer as coisas, né? E aí eu pensei, daí eu vi umas dicas no Instagram e tal. E aí uma das dicas era, fale sobre algo que você goste e num lugar que você se sinta confortável. Aí eu pensei assim, cara, a viagem vai ser o momento perfeito pra isso, né? Porque daí eu vou estar falando sobre algo que eu gosto num lugar que ninguém vai entender o que eu tô falando. Então vai dar certo. E aí eu falei com o Giovanni super topou, assim, né? Pensei que ele talvez pudesse dizer não, né? Mas ali daí vocês resolveram criar o canal? Uhum, exatamente. Aí a gente fez uma enquete pra escolher o nome, o pessoal escolheu junto com a gente, só que sempre naquela insegurança, será que eu não tô dando uma impressão de que eu tô querendo me passar, entendeu? Sim. Que eu tô, né? Agora virou a blogueirinha, né? Uhum. E aí eu sempre com essa insegurança. E aí a gente começou nesse canal e eu vi que o pessoal começou a compartilhar, assim, a gostar da ideia e tal, não sei o quê. E aí a gente viajou, eu tinha comprado a câmera, porque daí eu pensei assim, vou lá, né, ver os pontos turísticos, né, vou tirar uma foto da Torre Eiffel com Moto G4, não vai rolar, vai ficar muito feio, né. Aí eu comprei uma câmera, que é a que eu uso até hoje, comprei ela, e aí eu pensei assim, vamos fazer os vídeos e vamos ver no que vai dar. E aí, nisso começou. E eu também, nesse meio tempo, a gente voltou do mochilão e tal, aí fizemos essa brincadeira aí, e eu ainda trabalhava no Cicobi, né? E nesse meio tempo eu tenho uma prima que ela trabalhava na televisão, na rede TV local de Blumenau. Uhum. E ela me deu uma mão na roda, assim, muito grande. E aí ela via que eu levava jeito, que eu tinha, né, alguma coisa assim, só que eu não sabia nem por onde começar, nem o que fazer, nem nada, né? Uhum. E aí ela disse, Mayara, eu tô com uma cliente aqui que ela quer fazer um comercial, só que ela não tem muita verba pra fazer, né?
Só que o não ter muita verba pra TV... Pra TV Tipo assim, pra mim era muita coisa. E aí ela disse assim, ó, tenho tantos reais pra te dar. Tu topa? Daí eu disse assim, cara, eu não sei se eu consigo, né? Daí ela falou assim, não, eu te ajudo. Eu vou contigo, te ajudo no roteiro, te ajudo no que tu precisar. Daí eu pensei, não, eu sou muito boba se eu não aceitar, né? Aí eu fui lá e fiz o meu primeiro trabalho. Já foi pra TV, né? Para uma empresa de salgados que eles produzem lá. E aí a cliente super gostou, eu também me empenhei bastante, pesquisei bastante, né? E aí a cliente super gostou, depois a gente fez de novo e tal. Mas ali foi o meu primeiro trabalho que eu ganhei pago por fazer o vídeo, né? E foi até engraçado, porque, assim, o que aconteceu? Eu tava tão nervosa pra fazer esse... Tu imagina, eu não dormi de noite, né? Pra gravar aqui, eu já tava... pra fazer o meu primeiro comercial pra TV, eu tava muito nervosa. Começou pequeno, né? Logo pra sim. TV. Aí eu tava muito nervosa e quando eu acordei, eu fui escovar o cabelo, trancou e me deu um torcicolo agudo. Eu fiquei 3 dias de cama. Aí eu liguei pra minha prima e disse assim, olha, aconteceu um negócio que nunca aconteceu na minha vida, que eu tô aqui, eu até fui trabalhar, assim, mas eu tentei ligar o computador, assim, e não foi. Cada passo que eu dava, latejava, assim, o ombro. E aí eu pensei, cara, isso é um sinal de Deus pra eu não fazer, né? Aí eu liguei pra ela, daí ela disse, não, super tranquilo, a gente faz. Até foi bom, porque aqui agora a gente tá no movimento e tal, depois vai ser melhor, não sei o quê. Aí depois eu fui, né? Fui gravar num fim de semana. Mas foi muito engraçado, assim, porque eu pensei, cara, não tá dando certo, né? E aí depois eu fui e deu tudo certo. Mas esse foi o primeiro trabalho que eu fiz, assim, e guardo com muito carinho. A minha prima me ajudou muito, assim, também. Ela me ajudou no roteiro, na locução, em tudo, né? E aí depois foi com o Thiago Caetano, né? Aí com o Thiago Caetano ele pediu a edição do vídeo. Eu virei à noite fazendo, entreguei pra ele e ele gostou muito. E aí, beleza, já começamos um serviço recorrente, né? Aí eu trabalhava no Cicobi e em contrapartida já também fazia uns freela no... É interessante fazer, até pro pessoal que tem esse sonho de talvez um negócio paralelo, e fazer essa construção devagarzinho, né? Não já pegar, eu vou largar o emprego aqui e amanhã eu começo no outro, sendo que faz devagarzinho, constrói essa ponte, né? Exatamente. Se tu for ver, a maioria das pessoas começam assim, né? Eles não saem do nada e se atiram, né? Que é suicídio isso também. Tem que contar muito com a sorte. E aí, ali, do Thiago, aconteceu uma situação engraçada, assim, porque eu acredito muito, muito em Deus, né? E aí, eu tava já não me encontrando mais na cooperativa, porque daí o meu lado racional tava sendo muito forçado e o meu lado criativo já tava indo embora. Então, sempre quando teve um momento que foi bem importante, assim, que tinha um gerente comercial, que ele sempre me chamava para dar ideias de campanhas e tudo mais na cooperativa, né? E eu sempre tinha alguma coisa para dar de ideia. Por mais que eu não tava inspirada, alguma coisa eu falava, né? E aí teve um dia lá que ele falou assim, Mayara, a gente precisa fazer tal ação, assim, assim, assado, o que tu acha? E não me veio nada. Aí eu pensei assim, cara, eu não tô indo pra um caminho que vai me levar para onde eu quero chegar, né? E não era culpa da cooperativa, não era culpa mas é que eu tava indo para um caminho muito racional, né? E tava deixando o meu lado criativo muito de lado. E ali eu pensei assim, não, aqui eu vou ter que dar uma parada, vou ter que dar uns passos para trás e ver o que eu vou fazer. E aí eu orei, eu tenho muito hábito de orar, né? E aí quando eu orei foi quando aconteceu do Thiago Caetano vir falar comigo. E aí na semana seguinte... O Jeff das Lojas Nel veio falar comigo que ele estava com um projeto da loja e tudo mais, e na época era Pedri Presentes. E aí eu já achei estranho, né? Eu pensei assim, não, será que isso é coincidência ou é algo divino, né? E aí depois, de tarde, de manhã o Jeff veio falar comigo, de tarde veio um outro serviço para mim. Então assim, juntando os 3, dava o salário que eu ganhava na cooperativa. Aí eu pensei assim, não, isso aí é um sinal mais do que claro, né? Mais do que isso, só... Só o anjo descendo, né, e falando. Aí eu fui pra casa, conversei com o Giovanni, e aí eu pedi a conta, né?
E fica naquela insegurança, né, meu? Será que eu vou conseguir? Será que vai dar conta? E naquele 1 mês eu trabalhei, assim, muito. Eu dormia 3 horas por dia. 2 horas por dia. E aí, quando o Giovanni estava indo trabalhar, eu não tinha nem dormido. Então, assim, foi um mês muito intenso. Mas, ao mesmo tempo, foi muito legal por parte da minha equipe, que eles entenderam de que era algo bom para mim. Então, eles não forçaram eu ficar, né? E eu saí, todos os lugares que eu passei, eu saí sempre pela porta da frente. Tu disse que dormia 2 horas porque ainda tu tava no emprego na Cicobi e aí fazendo... Tinha que cumprir os 30, né? E fazendo de madrugada os vídeos daí? Exatamente. Os vídeos e as outras, a arte e coisas para os outros clientes. E ali... Aí, enfim, no dia que eu comecei foi um dia de feriado, dia 15 de novembro. Daí eu pensei assim, cara, uma empresa que começa dia 15 de novembro no feriado tem que dar certo, né? Aí, beleza, comecei. E nisso também o Thiago me falou assim, ó, tô com um amigo meu que tá gostando muito dos meus trabalhos e me perguntou quem é que tá fazendo os vídeos. Daí eu disse, legal, né? Pode me falar quem que é esse amigo? Dele assim, não vou te falar porque senão tu vai me abandonar. Aí eu disse, não, tá bom, né? Daí depois ele me falou assim, é um amigo meu de infância e tal, não sei o quê, o Ricardo Nardi. Daí eu disse assim, pô, que massa, né? Mas já tremi na base também, né? Porque é pra fazer um vídeo pro Ricardo. Então, assim, vídeo que eu gravei como videomaker, o primeiro foi da TV e o segundo foi pro Ricardo. Então, assim, ou tinha que dar certo, não tinha muita opção, né? E aí, eu fui lá e gravei um vídeo pra ele, sobre o fim de ano e tal. E ele curtiu muito, assim, o jeito que eu fiz. E aí, começou. Aí, um começou a indicar pro outro, e o Ricardo, ele, assim, se ele gosta de ti, ele te indica. E ele tem muito isso, assim. E aí, eu tenho muita gratidão pelo que ele fez por mim, né? E claro que eu também... trabalhei bastante pra isso, né? Mas ele me indicou e foi um falando pro outro e tal, e aí deu no que deu, né? Só que as pessoas vêm de fora, assim, e acham que... Pô, de onde é que veio essa guria, né? Mas, assim, foi uma junção de coisas. Então, hoje, quando eu olho pra trás, eu vejo que o fato de eu ter trabalhado numa cooperativa de crédito me dá uma visão muito racional, que às vezes o mundo... criativo não tem tanto, eles vivem, às vezes, não todos, né? Num mundo dos unicórnios e não é assim que a realidade funciona. No fim, tem que dar lucro. Tu já viveu os dois lados, né? Exatamente. Então, por isso que eu escolhi o mundo corporativo, né? Porque eu curto muito isso e eu não sei se eu faria outra coisa, né? Então, assim, eu me tornei videomaker, né? Só que, a princípio, o plano era eu ser social media, né? Cuidar de redes sociais e tudo mais, fazer design, essas coisas assim. E se desse, eu faria vídeos, porque eu não achei que isso ia pegar em Getúlio. Eu achei que isso era pra cidade grande, entendeu? E aí eu vi que as pessoas foram pedindo. Ainda hoje eu faço o serviço de social media para empresas que têm contrato comigo desde lá atrás. Mas eu não pego novas empresas, né? Hoje eu só atendo vídeos para novas empresas, né? Então é assim que eu me tornei videomaker. Esse fenômeno, né? Fenômeno. Mas os trabalhos são fera demais, né? É verdade. E o legal é falar, porque assim, a mesma câmera que eu faço os vídeos hoje é a mesma que eu fiz lá atrás do primeiro comercial, né? Então, assim, antigamente eu fui fazer a viagem, eu não sabia o que a minha câmera fazia, não sabia fazer slow motion, ficava tudo travado, uma caca, assim. E hoje em dia, com a mesma câmera, claro, daí troquei de lente, microfone, vai melhorando, né? Sim. Só que o pessoal tem esse negócio assim, porque o meu equipamento é ruim, eu não tenho as melhores condições, meu celular, eu não tiro foto boa porque meu celular é ruim. Será que é? Né? Ou será que é você que não sabe usar direito? Entendeu? Então, eu tenho plena consciência de que eu não sabia usar direito. Enquanto eu não, desossar essa câmera ali, eu não vou trocar, né? Até eu pegar o limite dela. Então, é isso que eu tenho como lema, assim. E é caro, o ponto, né? Que tu vê que ela tá sendo 100% útil e que não te limita em nenhum ponto, também não tem porquê tu... Porque eu acho que além da qualidade eu chamo do hardware, que é o equipamento, a experiência na hora da edição, o efeito, o filtro que tu usa, às vezes a câmera é boa. Às vezes tem gente com a câmera 3 vezes superior,
mas se não tem a experiência ali de como aplicar e principalmente na hora da edição, tu pode ter a melhor câmera do mundo, né? Aí tu vai ter o básico com uma câmera boa, né? Sim, e aí tem gente que, só pra pegar no pé, né? Tem gente que tem iPhone 12 e não limpa a lente, né? Pra tirar foto. Mas assim... Bastante gente faz isso, né? Compra, sempre tem o celular do ano, mas nem sabe as funções que ele Não faz, sabe né? nem exatamente. E aí, nesse sentido, é pra acabar, não? Ah, então tá bom. Nesse sentido... deu um sinal ali, eu pensei... Até me perdi no que eu ia falar agora. Não dá. De limpar a lente? né? Ah, sim. Tem gente que compra uma câmera super cara, só que não tem computador pra editar isso. Sim. Sim. Aí o cara vai botar no computador, fica tudo travado e tal. Então, o mais importante do que tu ter uma câmera boa é tu ter um computador bom pra suportar o... Verdade. Senão tu só passa raiva, né, na edição. Uhum. Aí o pessoal diz que, é meu, o serviço é caro e tudo mais, mas não conta essa parte também, né? Que, tipo, não é, tu tem que ter um equipamento bom pra poder fazer o que tu faz hoje, né? Uhum. Então, tipo, tudo gera custo, né? E além da tua experiência, do teu aprendizado que tu teve que correr atrás e gastar pra aprender, tem toda essa questão também, né? Sim, bem Então, isso tu vai mesmo. botar na ponta do lápis, né? Você, é caro, então faz sozinho, né? Se é tão caro assim, né? Pois é. Exatamente. E Maia, a questão ali da tua viagem, né? Foge um pouco do assunto, né? Mas quais foram os países que tu foi e como é que foi? E quanto mais ou menos tu gastou, só pra ter uma noção, legal. mais ou menos? A gente foi em 6 países. Assim, o objetivo era em 7, mas a Bélgica a gente deixou de lado porque só ia lá tirar uma foto e dizer que foi, entendeu? Pegava Aí, chocolate e isso aí. e aí depois a gente descobriu que lá na Europa o chocolate belga nem é tudo aquilo. Eu fiquei impressionada porque, eu fui pra isso, né? Então lá eles comem muito Milka, que pra eles é o mais top, assim. O Milka É um roxinho. mas é da... É da Suíça, acho. Alemanha, Suíça. Acho que é Suíça, eu acho que é. Esse é bom. Mas a gente fez um mochilão, porque assim, nós fomos na Itália, Holanda, França, Alemanha, Vaticano, que é um país, Espanha. E aí a gente fez em 23 dias e gastamos, na época, 15 mil reais nós dois. E eu achei barato pro sim. tanto de coisa, né? Hoje o quê? Hoje daria no máximo 20, então? Na época a cotação do euro tava Bem mais baixo, bem né? mais baixa. Só que tava 6-1, acho, se eu não me engano. 5-1, 6-1, Não, uma acho coisa assim. que tava 5, porque hoje tá 6 e uma pedrada. 5-1 tava, exatamente. Então a gente economizou, porque assim, tem estilos e estilos de viagem. Tem pessoas que não fariam um mochilão porque não é o perfil da pessoa. Quer pegar um hotel legal, quer ficar olhando pra Torre Eiffel, fazer um monte de coisa, né? Mas eu e o Giovanni, nós não somos assim. Então a gente pegava um hotel que ficava a 20 quilômetros do centro, mas perto de um metrô. Então aí nós víamos a Torre Eiffel do nosso hotel, mas bem de longe, era um pontinho lá. E aí a gente pegava um metrô e fazia as coisas de metrô. Aí botava um sanduíche na mochila, né, pra não gastar muito com alimentação, e aí a gente gastava mais nos passeios, em conhecer os lugares, né? E aí uma vez lá outra a gente comia num restaurante melhor, assim. Mas a gente economizava, dormimos em hostel, né? Meu pai achou que eu ia ser sequestrada num hostel, mas deu tudo certo. Ele ficou decepcionado, né? Com a mochila do aeroporto, né? Tem um filme, né? Aqui em português é o albergue, né? Tem algumas, né? Mas o título original é hostel. Né? Hostel. Minha mãe olhou pra mim assim, tipo, criei minha filha pra andar com essa mochila nas costas, né? Onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei? Mas foi muito legal. Foi, assim, muito legal. E a gente foi pra lá pra ver como que era a vida lá fora e talvez, quem sabe, morar lá, né? Uhum. Só que daí a gente viu que não é tudo cor-de-rosa como a gente imagina. Então, Como vem informação, né? Que o pessoal só conta as coisas só boas, lá, né? o Instagram só mostra benefício, né? Ninguém vai mostrar o lado ruim da coisa, né? Então, assim, tipo, eu fiquei pensando assim, vale a pena eu ter filhos do outro lado do mundo, né? E privar ele de ver os avós dele, de ver os primos, de ter essa convivência? Daí eu fiquei pensando, não sei se vale a pena.
Aí tu vê lá os brasileiros, eles começam muito de baixo. Por mais que tu tenha diploma e tal, ó, legal, vai varrer o chão, né? Sim. Então, assim, eu fiquei pensando, cara, né? Se eu me sujeito a isso, não que é um trabalho, né? Sim. É um trabalho. Só que, assim, se eu me sujeito isso lá fora, por que eu não posso me sujeitar no Brasil? Né? Se der ruim aqui, tem que trabalhar, né? Então, assim, eu vejo muito que muita gente vai pra fora e posta nos lugares bonitos, posta nos pubs, mas, assim, a realidade mesmo no e crua muitas vezes não aparece, né? Então, daí a gente percebeu, assim, de que não valeria muito a pena, né? Ir pra lá. E como o passeio é maravilhoso. Porque daí tu vai como turista, né? Sim. Então é diferente, né? É que nem aqui no Brasil, tu vai contratar um brasileiro, tu vai contratar uma pessoa que vem de fora. É diferente, sim, entendeu? sim. Lá eles têm o mesmo pensamento, né? Um receio, assim, né? Porque daí a cultura é diferente e o idioma, né? Tu tem que meio que se virar, assim. Então é bem complicado, né? Então, pra nós, né, eu e Giovanni, assim, a gente viu que não valeria muito a pena. Mas quem vai tem que meter a cara e ir, né? Com certeza. Certeza. Mas a viagem abre muito a cabeça, assim, é muito bom. Eu imagino, né? Tá louco. Conhecer toda aquelas cultura diferente, né? Sim. Com certeza vai... E voltando um pouco pra parte de edição ali, tu falou que, conheci o Corel e tal. Pelo que eu acompanho, hoje tu usa o Mac, né? O teu... Então hoje tu usa o Illustrator ao invés do Corel ou tem o Corel pro... Assim, pro ó, Mac? existem duas coisas que dá raiva. Chamado CorelDRAW e Adobe Premiere. São duas coisas que vão te tirar do sério, né? Porque o CorelDRAW, quando tu tá com a arte pronta, assim, ele trava e dá pau e fecha. Então hoje eu uso o Illustrator, né? Basicamente é isso, o Illustrator. E eu uso muito Photoshop também. Sim. Eu curto muito. E aí eu mudei pro Mac mais por causa do Final Cut, que é um programa de edição de vídeo, né? E aí ele é mais fluido. Querendo ou não, a Apple faz os negócios pra funcionar melhor, né? Então, assim, é bem mais caro. Só que por mais que tu pega um Avel, que tem uma placa muito melhor, tem não sei o que, memória, e não sei, é i9, né? Não vai chegar no que o Mac faz com o i5 com Final Cut, entendeu? Sim. Então, eu troquei mais por causa do Final Cut e daí me ajuda, tipo, muito, assim, no workflow. Porque daí eu começo a edição e consigo rodar liso, os vídeos e tal, não tem problema nenhum, né? Então, eu comprei mais o Mac por causa do Final Cut, que ele só funciona no Mac, né? Mas o Illustrator eu até uso, mas não tanto, né? Sim. Mas acho que deve ter Corel pra Mac. Não sei te Eu dizer. não lembro agora eu tive essa dúvida, porque eu também uso Illustrator, bem no básico, do básico. Sim, eu também não sou a fera. Eu aprendi no Corel, né? Depois que eu conheci o Illustrator, meu cunhado apresentou, no começo é diferente, né? Mas depois tu vê que é melhor e... Bem, porque eu falei dos dois porque, digamos, a função é a mesma, né? Digamos, tem o Photoshop, daí que o uso dele é mais para questão de melhorar, né, a imagem, né? Questão de otimização e efeitos e tal. Mas na parte de criação de vetores, daí são os dois, entre aspas, concorrentes, né? É muito difícil quem usa Corel. Assim, tem gente que usa, mas Aqui já é difícil. É normal ainda o Corel, assim. Pessoal que trabalha com criação de outdoors, assim, ainda estão no... Tem que no levar Corel, eles pro caminho da luz. O Apresentar o Illustrator. O bom é que se a gente cria no Illustrator, eles conseguem importar, né? É mais fácil, né? Agora, pra gente abrir um ponto CDR ali é um pouco mais complicado. É difícil? É bem isso aí. Tem que converter, mas não sai, digamos, né? Usa um conversor, mas não fica 100%, não. O bom é mandar em PDF, aí abre e dá boa, né? Só que daí isso quando não manda em PowerPoint, né? Segue a logo em anexo aí, tá lá o PowerPoint. JPEG, né? Meu Deus do céu. Tá louco. Aí a gente se vira nos 30. Mas esse background que eu tenho, assim, de edição de imagem, me ajuda muito no vídeo. Porque daí uma coisa é vinculada à outra, que nem tem o Adobe Illustrator, que ele é vinculado ao After Effects, né? Aí no After Effects tu faz as animações e deixa as coisas legais, assim, né? Sim. Então aí eu tenho que saber mexer no Illustrator pra saber mexer no After Effects.
a pessoa que não sabe fazer isso, ela tem uma curva de aprendizagem maior, né? Por isso que ser videomaker é penoso, assim, porque tu tem que saber mexer em tudo mais um pouco, né? Sim. O videomaker hoje, ele... É até legal falar isso, porque, assim, qual que é a diferença de uma pessoa que filma para um videomaker, né? Antigamente, tinha as produtoras... Ainda hoje tem produtoras de vídeo que daí cada pessoa tem uma função. Então, tem a pessoa que cuida do cenário, tem a pessoa que faz só a gravação, tem o cara da fotografia que cuida da luz, tem o cara do áudio, enfim. E quanto mais gente, mais caro fica o orçamento, né? Então, nem todo mundo tem um dinheiro para comprar uma coisa dessa aí. E aí, o videomaker surgiu numa dessas para trazer uma solução barata e com qualidade. Então, é uma pessoa que faz tudo. Sim. Então, assim, ela faz desde o atendimento e manda orçamento, faz o roteiro, faz a gravação, faz a edição, entende de áudio, entende de luz, entende de câmera, né? De edição depois. Então, assim, tu tem que entender de muita coisa para fazer o vídeo, né? Então, esse que é o videomaker, é o cara que faz tudo, assim. Sim. Legal, um assunto bem massa, mas me perdi um pouco ali quando você estava conversando, que eu não entendia nada, mas... Parecia truco, né? 3, 9, né? Deixa eu ter mais alguma pergunta aí? Vamos fazer uma pausa agora. Vamos fazer um intervalinho e a gente já volta aí. E voltamos agora para a segunda parte, onde a gente tem as perguntas do pessoal lá do Instagram. Vamos lá então, boa noite ao pessoal que acompanha a gente no Mente Sortuda. Boa noite, Fred, boa noite, Xande, boa noite, Mai. Primeira pergunta que a gente tem por aqui são uma série de perguntas que @Marina Veloso Foto fez. Eu vou fazendo aqui elas na sequência, tá? Mai, boa noite. Por que você escolheu a área de vídeos institucionais e não casamentos e afins? Então, a Marina Veloso, apesar dela ter o mesmo sobrenome que eu, a gente não é parentes, né? Eu achei que era mesmo. Da mesma família. Às vezes, né? Fotógrafa. Adão e Eva. É de longe. Não, mas assim, eu escolhi a parte do vídeo institucional, como eu falei antes ali. Primeiro que, assim que eu comecei, já deu a pandemia, né? Então não teve evento pra eu fazer. E porque eu curto muito mesmo a parte corporativa, né? Eu, hoje, não que eu não faria casamento, alguma coisa assim, mas eu me vejo mais fazendo vídeo institucional, corporativo, do que essa parte de casamentos, né? Uma coisa que eu queria gravar muito, que eu até tinha visto com uma amiga minha pra fazer, era gravar um parto. Que eu acho que deve ser uma coisa muito massa, assim, né? Só que daí, por causa da pandemia e tal, não permitiram a minha entrada, né? Mas eu ainda quero fazer. Se for o meu, eu faço uma selfie, né? Não, acho que não vai rolar. Tripé ali também. Põe tripé. Vai funcionar também. A próxima, na sua produção, quem faz o roteiro, captura, edição, escolha do figurino e cenário? Bom, o videomaker faz tudo, né? Então, desde o orçamento, atendimento, roteiro, briefing, enfim... Figurino, só se for uma produção muito, mas eu nunca precisei. Quando precisa de algo pontual, aí tem produtoras de moda que fazem isso, né? Que entendem mais do que eu. Então aí, quando precisa, bem pontualmente, tem essa questão. Mas como é corporativo, geralmente é o uniforme da pessoa. E eu gosto muito de não montar o cenário. Então, assim, fazer como é de verdade, né? Que nem teve um institucional que eu fiz de uma borracharia... Que eu cheguei lá, assim, no meio do estoque deles, um monte de pneu empilhado, assim, a luz entrava muito bonita. E aí eu falei assim, a gente vai gravar aqui. Eu acho muito legal. Aí o cara olhou pra mim, olhou pro pai dele, que seria o fundador, né? E disse assim, meu Deus, ela viu isso aqui, beleza, isso aqui é uma coisa, né, largada e tal. Mas... quando tu põe, assim, a luz e tal, e daí fica legal, né? E aí depois eles veem que realmente é bonito, né? Sim. É porque tu passa tanto ali, que depois tu não vê mais valor nisso, né? Então acho que isso aqui é o legal, assim, o cenário deixar mais do jeito que é mesmo, né? Com certeza. Próxima pergunta é, todo videomaker é fotógrafo, mas nem todo fotógrafo é videomaker? Polêmica? Vamos lá. Sim, todo videomaker entende de fotografia, apesar de que eu não me posiciono como fotógrafa, né? Porque
dificilmente, se for olhar em dados, né? Dificilmente a pessoa ela consegue destacar nos dois lados. Ou ela vai se destacar no vídeo, ou ela vai se destacar na foto. Tem uma pessoa, assim, que eu vejo que ele se destacou muito, que é o Lucas Pinhel, que é um cara que ele é bom nas duas coisas, assim. Mas geralmente, ou é bom... Não é que é bom, é que a pessoa, ela vende mais uma coisa do que outra, né? Mas, assim, o vídeo... Por que todo videomaker é fotógrafo e nem todo fotógrafo é videomaker? Por quê? Pra gravar, tu tem que ter uma boa noção de luz, de ambiente, de lente, de câmera, de tudo que a fotografia também precisa, de edição, né? Agora, pro fotógrafo, ele não tem noção de áudio, geralmente, né? Ele não sabe aonde que ele pode gravar e não pode por causa do eco, se vai dar, se não vai dar. Se passar um ruído ou tal, ele não vai saber se isso vai interferir no som. Aí tem mais camadas de edição também que acaba que não trabalha com a foto, porque a foto, ela é mais simples, né? Nesse sentido de processo, assim. Sim. Não que é mais fácil, né? Mas ela é mais simples no fluxo de trabalho. Então, no vídeo, tu tem que ter coisas a mais para fazer ali. Então, por isso que, geralmente, o videomaker sabe tirar foto, mas o fotógrafo não sabe fazer vídeo. Bacana, você falou em momento polêmica, vamos pedir pro editor colocar um efeito de tremer a tela nesse momento, que é aquele momento polêmica mesmo. Mai, no nicho videomaker institucional, o pessoal é parceiro ou existe muita panelinha? Vou tomar até uma água agora. Deu uma sede, né? O que ela fala ali de videomaker institucional é videomaker corporativo, né? Porque institucional é um estilo de... é um tipo de vídeo, né? Mas, assim, não existe panelinha, pelo menos aonde eu vejo e onde eu estou, né? Não tem isso. O que tem aqui em Getúlio é muita parceria, mas, assim, sem ganhar dinheiro em cima, porque, assim, o que acontece em cidades maiores, né? Qual que é o fluxo normal de trabalho? Tem uma empresa onde ela tem uma agência, e aí ela fala, a agência percebe ou fala assim, eu preciso de um vídeo institucional. Preciso de um vídeo para Rios, alguma coisa assim. Então, aí, não é o cliente que vai atrás do videomaker, é a agência que vai indicar alguns fornecedores e apresentar os orçamentos para o cliente. Em cima desses orçamentos, né, o cliente ele vai decidir. E, geralmente, a agência ela coloca um percentual em cima dessa indicação, em grandes centros, né? 10%, 15%, 20%. Aqui em Presidente Getúlio, né, até onde eu tenho conhecimento, é muito na parceria. Então, assim, eu trabalho com todas as agências que tem aqui na cidade, sou amiga de todos eles, mas isso eu construí também. Eu fui lá, conversei, troquei ideia, mando cuca, chocolate para eles, né? Mas, assim, tudo isso não porque, me indica, ou, né? Mas por gratidão. Porque, assim, eles me ajudam. Se eles fazem um briefing bem feito, se eles fazem um roteiro legal, é uma mão na roda, porque eles conhecem o cliente, né? Eu não preciso ficar perguntando de novo pro cara a mesma coisa. Então, eles me ajudam e eu ajudo eles com um trabalho no prazo, com um trabalho legal, de qualidade e tudo mais. Então, assim, aonde eu vejo, pelo menos, não tem panelinha. É muito na parceria. Então, assim, Mayara, eu fiz o vídeo, por exemplo, tem um caso agora, né? Eu fiz um vídeo para um cliente, onde tem agência, e aí eles precisam de backgrounds para colocar nos posts, assim, ao invés de botar uma imagem estática, coloca um vídeo. E aí, cara, fácil, já tá gravado, é só editar, cortar ali, não custa muito, né? Então, é essa troca, assim, que a gente faz, né? Eu acredito que dessa maneira a gente trabalha bem. Curto muito. Com certeza, né? O famoso ganha-ganha, né? Exatamente. E pro cliente é muito bom. Porque assim, cara, é mais... Se ele me contratar, né? Ele tem uma agência. Se ele me chamar, é mais uma pessoa que vai ter que falar, que vai ter que responder. E o cara não quer isso, entendeu? Ele quer resolver com uma pessoa só e pronto, né? Seguindo o momento polêmica, fotógrafo que começa a fazer vídeos e vender, pode dizer que é videomaker? Pode. É que, assim, não existe um momento... Eu também tive essa dúvida. Não existe um momento que, agora eu sou videomaker, porque não é uma profissão nova, né? Não tem ninguém que regularize isso, né? Tem negócio de cinema lá e tal, mas é muito difícil te pedirem a carteirinha de cinema. Mas, assim... Cara, se tu vende um vídeo,
né, é um videomaker. Se tu faz todo o processo ali, sim, é. E os limites de um videomaker e um fotógrafo? Onde começa e termina o trabalho de cada um? Se são duas pessoas, como eu participo de produções que tem um fotógrafo e eu, né? A gente tem muita parceria. Então, assim, tem uma produção de campanha de moda, por exemplo, né? Cara, é muito rápido, porque também, assim, às vezes se é externo, tem que aproveitar o sol, não dá pra demorar, porque senão já dá ruim, né? E tem o tempo das pessoas também, que é chato, assim, ficar demorando muito pra fazer. Então, se tem um fotógrafo, geralmente eu deixo ele conduzir e vou gravando por fora, assim, meio que fazendo um backstage. E aí depois eu entro e eu faço as cenas que eu preciso pro vídeo. E assim a gente vai se revezando, né? Agora, se a pessoa ela é 2 em 1, né, fotógrafo e videomaker, ela tem que ter muita noção para conseguir conduzir o cliente dessa maneira. Porque a expressão corporal pro vídeo é diferente pra foto, né? O modo como tu conduz as coisas e tudo mais. Então, assim, tem que ter muito feeling pro negócio, né? E como é 2 em 1, eu não sei te falar, mas quando é separado, assim, funciona mais ou menos assim. Melhor, né? Outra pergunta, então, todo videomaker precisa ser editor ou quem só captura já é um videomaker? Videomaker, em tese, né? É quando faz todo o processo. Se a pessoa só edita, ela é editora de vídeos. Se só capta, é captador de vídeos, né? Cameraman, exatamente. Então, geralmente o videomaker faz tudo, né? Tem pessoas que terceirizam a edição. Mas aí tem que ter uma sinergia muito forte com a pessoa que vai editar. Porque quando tu grava, tu já grava pensando na edição. Então, assim, tem que ser uma pessoa que pensa muito parecido com o que tu quer, né? Queres. Próxima pergunta, então, de @StudioBand. Como começou e qual é o seu maior objetivo? Cara, o Studio Band foi o responsável pelas minhas fotos aí, né? Eles são muito bons. Então, como é que é a pergunta? Como você começou e qual é o maior objetivo? Como eu comecei, eu já respondi ali, né? Foi encontro de fatores. O meu maior objetivo a curto prazo agora é fazer a minha produtora, né? Ter o meu escritório com tudo que precisa para fazer um vídeo que a pessoa quiser aqui em Presidente Getúlio. Então, esse é o meu objetivo a curto prazo. Já tá desmontando, né, o estúdio, né? A gente tá eu tô com um projeto já. Vai começar agora em fim de agosto, a obra, né? Então, daqui a pouco já vai pro ar. Aí. Em breve, novidades. @marisandra.vieira perguntou o seguinte, algo que até você já comentou no primeiro bloco, mas o verdadeiro start profissional qual foi e que foi um divisor de águas, né? E qual o maior desafio? Divisor de águas, eu vejo que foram em 2 momentos ali. No primeiro, onde eu orei e as coisas aconteceram, né? E depois, quando eu fiz o vídeo pro Ricardo, que daí o negócio tracionou, né? Porque o começo, até a roda girar, demanda muito mais energia do que depois quando tá girando, né? Então foi esse o momento, assim, que foi a grande virada, né? Maior desafio. O maior desafio hoje, pra mim, é questão de ampliação de equipe. Porque existe muita demanda no mercado. Eu vou fazer a produtora, vou deixar um espaço legal, assim, para ter uma equipe para conseguir tracionar mais o negócio. Só que ainda é um mercado muito novo e aí não tem uma mão de obra, né, para isso, né? Então essa que é, como todo setor, né? Todo setor é assim. Então esse que é o maior desafio hoje, assim. Mas depois que ficar pronto o estúdio, vai estar começando a contratar, então. A ideia é essa. Nosso querido Fabrício Panda. Primeiramente quero te parabenizar pelo seu trabalho, que é excepcional. De onde vêm as ideias para os vídeos? Muito obrigada, Fabrício. Ele que edita aqui o podcast, né? Sim. Então, ideias... Geralmente, eu não sei dizer quando que vem, assim, eu vou muito limpa e livre pra ir gravar. Então lá eu sinto como é a empresa, porque é aí que tá o grande negócio também. Quando é
uma produção para meio corporativo, não é a minha marca que tem que ir na frente. É a marca da empresa que está me contratando. Então, assim, diferentemente de um casamento, de eventos mais sociais, chá de revelação e tudo mais, onde a pessoa contrata pelo teu olhar, e aí tu vai imprimir a tua cor, o teu jeito e tudo mais, no corporativo não. No corporativo a pessoa tem que bater o olho e saber que é de tal empresa, né? Então, assim, se possível, elas sabem que sou eu, mas se não der, também tá tudo certo, né? Então, eu sempre vejo assim, qual que é a melhor solução pro cliente, né? O que ele precisa? Aí eu tenho algumas referências, mas assim, não é uma coisa que... Sei lá, a ideia vem quando tá ou gravando, ou editando, mas geralmente é na gravação que eu sinto como que é. E hoje eu tenho feito algo diferente que tem dado certo. Eu tenho visitado, principalmente quando é vídeo institucional, né? Eu faço uma visita técnica e converso com a pessoa olho no olho, porque é diferente, né? Do que áudio no WhatsApp e mensagem. Então, ali eu consigo sentir o que a pessoa preza, né? Às vezes, tem pessoas que prezam muitos colaboradores. Tem pessoas que já não prezam tanto, prezam mais o investimento que fez no maquinário. Então, não adianta eu forçar uma empresa que, por exemplo, assim, vou forçar na tecnologia, nisso e naquilo, se ela não presta atenção tanto nisso, ela presta mais atenção na pessoa que está trabalhando. Então, é esse o feeling que tem que ter, né? Bacana, né? Com certeza. @VanielW perguntou o seguinte: você se arrependeu em algum momento de ter deixado a sua carreira como CLT? Teve um momento que eu me desesperei, que foi na pandemia. Ali, que eu tinha 4 meses de empresa, né? 3, 4 meses de empresa. Aí deu a pandemia, eu pensei, cara, eu vou morrer da fome, né? O que eu fui fazer? O que eu fui fazer, exatamente. Porque travou tudo, não tinha mais nada. Aí o meu maior cliente na época não tinha como, porque ele dependia, né, do presencial para fazer. E aí ele falou, Mayara, a gente vai ter que deixar e tal. Meu, eu fiquei bem desesperada, assim. Mas depois passou, né? Daí depois tudo fechou, menos o digital, menos a internet. E aí eu trabalhei pra caramba também, né? Então, nessa época ali foi o que deu o baque, assim. Mas fora isso, não. Eu trabalho mais. Às vezes trabalho... Às vezes não, quase sempre trabalho de feriado, fim de semana. Mas é diferente. É outra pegada. Quando tu faz algo que gosta, tu não trabalha, né? Não, tu trabalha pra caramba. Mas é um negócio que é não prazeroso. Pesa. Não exatamente. É aquele... Só que eu acho que assim, ó, o negócio... Eu gostava muito dos meus outros trabalhos, né? Eu sempre curti muito o que eu fazia. Só que o negócio é tu ter escolhido trabalhar. E não alguém ter escolhido por ti. Então ali é que tá, porque daí quando tu trabalha pra alguém, é ele que fala assim, ó, amanhã tem que trabalhar. Amanhã vai ter isso aqui que tu tem que fazer. E aí tu fica, putz, eu queria, né... assistir um filme, viajar, sei lá. E quando tu escolhe, aí é diferente, né? E tu faz seus horários e tudo mais também, né? Sim. E até for analisar a questão da pandemia, por um lado, pra ti foi... Poxa, e agora, né? Mas por um lado também foi... Talvez eu acredito que tenha sido... Não o início da pandemia, né? Mas aí as empresas tiveram que se reinventar, né? Então, como tu falou, o digital tava aí. Então, elas tiveram que investir nisso. Então, elas teriam que ter um diferencial a hora que o negócio voltasse. Talvez enxergaram na Mayara esse diferencial, né? E para fazer um institucional, ou o negócio esfriou. Agora é a hora de esquentar de novo, entende? Tu tem que... Quem não é visto não é lembrado, né? Então, até por causa disso, muita gente... Tinha gente que não... eu não preciso ter um Instagram. Mas durante a pandemia teve que... Se obrigou, né? Se obrigar. Porque daí o concorrente foi, aí tu vai atrás, né? Exatamente. Então é bem isso mesmo, assim. E, assim, tem uma coisa, assim, que muita gente fala, né? Porque, ninguém me contrata, ninguém, né? Não sei o quê. Mas, cara, quando a pessoa sente que ela precisa de ti... Aí vai, entendeu? Sim. Porque assim, não é tu que precisa dele, é ele que precisa de ti. Sim. Então assim, muda o jogo, muda completamente. Então assim, as empresas, elas hoje me contratam, acredito eu, porque eu sempre busco
é uma solução a mais do que o vídeo. O fazer o vídeo é consequência. Sim. Mas eu sempre tento dar um toque, ajudar em algum momento, ou entregar mais que o combinado, né? Que é uma regra do Napoleão Hill. Então, assim, tudo isso eu tento aplicar, né? Então, isso dá uma diferença. Diferencial, né? Uhum. Com certeza. Próxima pergunta, então, de @tiago.a.silveira, tá falando o seguinte: Maiara, qual foi a sua maior dificuldade ao tornar-se uma pessoa pública? Foi bastante dificuldade, né? Porque quem me conheceu antes, né, há um ano e... 2 anos atrás, eu era outra pessoa. Outra pessoa mesmo, né? Eu até tava falando com o Xande aqui, né? Se botasse nós dois aqui, gravasse esse momento aqui, e botasse lá no nosso ensino médio, né? Tipo, os nerds da sala agora estão... 2 pessoas fechadas, né? E hoje... Exatamente. Estão, pelo menos, né? Tamo, Andando e caminhando bem. Tamo bem, né? Então... Eu sempre fui muito, muito envergonhada. É diferente de timidez, eu acho. Porque, assim, quando precisava falar, eu falava. Quando precisava apresentar um trabalho de aula, eu falava. Mas, assim, sempre reservada. Porque isso também é uma questão familiar. Os meus pais são muito reservados. Eles não têm Instagram, não têm Facebook, um monte de coisa assim. Então, eu vim dessa metodologia deles, né? E aí, foi quando aconteceu ali a viagem e tal, que daí eu pensei assim, se eu quiser ser quem eu quero ser, eu vou ter que mudar, né? Sim. E aí, eu comecei uma mudança de formiguinha. E tem uma frase que eu não sei quem fala, mas eu gosto muito, que é assim, você não precisa ver a escada inteira para começar a subir a escada. Então, eu não sabia muito bem onde eu queria chegar. Mas eu fui começando, né? Aos pouquinhos. Sim. Então, eu percebi que eu precisava... Aí eu abri minha conta do Instagram, né? Que tinha 200 seguidores. Aí abri minha conta, comecei a falar um pouquinho e tal. Eu sabia que para eu trabalhar com a internet, eu precisava viver a internet. Porque é diferente, na teoria a prática é outra, né? Então, assim... Na prática a teoria é outra. Então, assim, eu pensei, cara, eu vou começar a botar minha pele em risco, né? E ver como que acontece, como que um cliente meu tem que passar. Hoje, quando eu vou gravar alguém e a pessoa trava, eu sei exatamente o porquê, né? O que ela tá sentindo, porque eu era assim, né? Então, assim, faz stories, faz isso, faz aquilo, mas não é fácil, entendeu? As pessoas vão te olhar e tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar. Julgar, né? Vão julgar. Exatamente. Então, assim, o que eu fiz, né? De modo prático. Consultei algumas pessoas que eram de minha confiança, amigas e pessoas que eu tinha como referência. E aí, eu perguntei pra eles o que eles achavam de bom em mim e o que eu precisava melhorar. E aí, nisso, eu anotei o que foi falado num caderno, tenho até hoje. E aí, o que eu precisava melhorar, que era, assim, nítido, era que eu parecia ser uma pessoa muito séria e muito distante. Uma pessoa inacessível, né? Que não tem acesso. E aí, eu pensei, então vou ter que mudar, né? Aí, eu comecei todo um trabalho, assim, fiz terapia, né? Pra aprender a me comunicar, a falar direito, né? E tudo mais. Comecei a me vestir de outra maneira pra pessoa ter uma noção mais ou menos... Porque a gente julga a pessoa pelo que a gente vê, né? Sim. Querendo ou não, a gente pré-julga isso, né? Todo mundo julga pela capa. Então, comecei a me vestir dessa maneira, comecei a falar diferente, me posicionar diferente, e aí acabou se tornando uma pessoa pública, né? Não sei se eu sou tão pública assim, mas dessa maneira que eu fiz, né? E eu acho super válido, assim, porque primeiro eu me mudei por dentro, depois eu fui no Instagram e falei que eu mudei. Sim, Tem gente que faz ao contrário, e aí, assim, pra ela ter uma depressão, uma coisa assim, é muito forte, né? Porque daí tu não tem a carga emocional pra aguentar, né? Tu tá mentindo e tu sabe que tá mentindo. Daí tem a síndrome do impostor, que eles falam, né? Que é, tipo, tu tá vivendo uma vida que não é tua. Isso. Exatamente. Próxima pergunta, então. Ela fez uma série de perguntas aqui também. Vamos na sequência aqui, ó. Nossa querida @BiaCastering perguntou o seguinte: o que te despertou para essa área e onde você viu a oportunidade de se destacar? Eu sempre curti muito a área do audiovisual. Até tem uma cena que é legal falar.
há 3 anos atrás eu não sabia nem o que era esse tal de videomaker, né? Se me falasse, eu ia dizer, de comer, o que é. E aí, há 3 anos atrás, eu vi um vídeo no YouTube do Daniel Cajal, que é um cara que é videomaker em Balneário Camboriú. E aí ele falou sobre a profissão, como que era e tudo mais, e falou sobre as tendências do mercado. E aí ele indicou alguns canais, e um desses canais é um canal chamado Casal Hack, que eles são bem famosos no YouTube hoje, né? Eu vi, tu conheceu eles, né? Exatamente. Pô, tu estragou a minha história. A gente corta aqui então. Não. Sempre tem que ter o Xande pra cortar as Convidou o coisas, né? Xande. Ô, Xande, vai embora. Eu voltando meu Tu storytelling. quer ir no banheiro? Panda, depois tu corta isso aí. A gente Não, pode deixar. A gente faz cara de surpresa, né? Por favor. E aí, o Daniel Cajal, ele falou sobre isso e eu me interessei muito. Eu pensei, cara, porque assim, o videomaker não é só o editar o vídeo e tal, é um estilo de vida, se tu for parar pra olhar. Todo videomaker, ele tem um negócio artístico diferente, um negócio diferente. E aí eu pensei, isso aí é muito legal. Só que assim, como é que eu vou ganhar dinheiro com isso em Presidente Getúlio, né? Não era pra mim. Aí fui investir na minha câmera, porque eu gostava disso, né? Fiz a viagem ali, fiz uns videozinhos e tal pra brincar. E aí foi quando surgiu a oportunidade da minha prima, lá que ela me ajudou, né? Eu digo que ela não me deu um empurrão, ela me deu uma voadora, né? Tipo, vai. E aí, assim, a gente foi. E aí depois, hoje, né, quando eu fui fazer o projeto da minha produtora, como aqui eu nunca vi uma produtora de perto, né? Aí eu pensei, cara, eu vou na cara de pau perguntar pras pessoas que tem. Aí falei com o Daniel Cajal, que é esse cara que, ele é embaixador da GoPro, o cara é muito top, assim. Aí eu perguntei pra ele, mandei um direct, né? E ele me respondeu. Aí eu vi que naquela época o Casal Hack, que era esse casal ali, eles estavam em Balneário Camboriú também. E aí eu mandei um direct pra eles. E eu acompanho eles desde o começo. Tipo, eles tinham nem 2.000 inscritos, eu já acompanhava eles. Hoje eles têm mais de 100 mil. E aí eles meio que me conhecem pela internet, assim, né? Aí eu mandei um direct pra eles e falei assim, gostaria muito de conhecer vocês e agradecer por tudo que vocês fizeram por mim e tal, porque eu sempre me espelhei neles, né? Porque não tinha ninguém da região aqui pra eu falar sobre, eu tinha que olhar na internet, né? E aí eles me mandaram um endereço. Eu tava em Blumenau, era sábado à noite, me mandaram um endereço, tipo, se quiser, vem aqui, né? Aí eu olhei pro Giovanni, a gente tava num meio que um barzinho, assim, né? Mas a gente tava lá com a minha prima e com o marido dela, e aí eu falei assim, o Casal Hack mandou o endereço aqui. A gente vai pra Balneário? Daí ele olhou pra mim, vamos. Aí, por isso que eu falei, ele é mais louco que eu, né? Aí, porque eu já tava, eu tô muito cansada, tinha trabalhado, feito captação. Nós vamos. Aí fomos. Quando eu cheguei lá, era a produtora do Daniel Cajal e o Casal Hack tava lá dentro. Aí parecia que eu tava vivendo um sonho, assim, sabe? Porque quando tu vê a pessoa, que nem tu visitar o Flow, assim, pra vocês, sim, né? Sim. É uma pessoa, assim, que vocês se espelham e tudo mais, né? E aí, cara, lá eles me apresentaram toda a estrutura, como funciona uma produtora, né? E tudo mais. E aí eu fui filmando tudo, gravando tudo, depois mandando pra Bia, né? Pra ela fazer o projeto. E aí depois eu fui no Estúdio Band também, que é onde eu tirei as fotos agora. E também o Carlos, muito... A galera do audiovisual, eles são muito gente boa, assim. É muito difícil tu ver uma pessoa que é muito chata, sabe? Porque como é uma coisa que foi nascendo pela internet, a internet tem esse negócio colaborativo, né? Sim. Então, assim, muita gente se ajuda. Um ajuda o outro, né? Então, aí eu fui no Estúdio Band também. Eles mostraram lá os equipamentos, como que funciona, tal, não sei o quê. E aí rolou. Então é isso aí. Não sei se eu falei a pergunta, fui pro outro canto, né? Não, mas tá respondido sim. Vamos aproveitar agora e o Xande e Fred faz uma cara de espanto ali, só pra gente botar na edição Tá, depois. mas tu conheceu daí o Casal Hack? Vai botar foto ali, ó. Eu tirei foto com eles. Conhecendo. Conheci. Demais! Próxima pergunta. Quando você sentiu que estava no caminho certo? Eita. Às vezes dá umas crises de identidade em todo mundo, acho, né? Que a gente pensa, será que eu tô fazendo certo, né? Mas, assim, quando eu senti que eu tava no caminho certo, foi no longo do processo. Não tem um dia, assim, específico que eu pensei, não, agora eu, né, tô bem. Não. Eu acho que, assim, pra onde eu quero chegar, eu ainda tô muito no começo, entende? Eu ainda tenho muito a aprender. Então,
É mais ou menos isso, assim, não tem um ponto, assim, que eu pensei, não, agora eu virei na vida, entendeu? Uhum. Talvez esses pontos que eu comentei ali, assim, mas Tudo assim, mas não... É a estrada que vai te mostrando, Sim, né? sim. Tipo, pra muitas pessoas tu tá bem, entendeu? Tipo, já teria respondido isso ali, mas como tu almeja muito, bastante coisas, sabe? Aí talvez pra ti ainda tá no começo, né? Exatamente. Então, assim, eu quero fazer parte de uma grande produção, Aham. né? Mas pra quem vê de fora, tipo, pra eu olhando, tu já chegou onde, sabe? No ápice, não. Não. Próxima pergunta da Bia. O que você carrega contigo todos os dias? Meu Deus, que pergunta, né? A câmera? A câmera. Não, nem todo dia eu carrego ela. Eu carrego muito a fé em Deus. O tiozão do churrasco. Ali, ó. A câmera. Não, mas eu tenho muita fé, assim, de que as coisas vão dar certo e se não der, é por algum propósito, né? Uhum. Então, não sei, é isso que eu carrego, assim. As duas últimas perguntas da noite são especiais, tá? Porque @LeandraWE, que eu vou chamar de Leandra Wee, ela fez duas perguntas para você, mas como ela também está aqui nos bastidores, está aqui filmando também, deixa eu passar o microfone Peguei aqui para a ela, Leandra de para frila. ela poder fazer as perguntas dela. Fala aí, Leandra, boa noite. Boa noite, Xande, boa noite, Fred. Boa noite. Mai, tenho uma pergunta pra ti. Eu queria saber onde você buscou uma referência feminina nessa profissão, majoritariamente masculina. Se teve ou não teve, e como é que foi isso pra ti? Sim, tem. Tem boas mulheres no audiovisual, né? Só que são todas pela internet, assim. Aqui na região eu não conheço, assim, ninguém. Talvez tenha, mas eu não tenho conhecimento. Eu busquei referência em ser boa no que eu fizesse. Então, assim, isso foi uma coisa que meu pai me ensinou muito, né? Tipo, se tu for limpar essa mesa, tu faz do melhor jeito possível. Esse é o melhor, né? Se tu for fazer qualquer coisa, faz do melhor jeito possível. Então, assim, beleza, você é videomaker, tá? É um mercado masculino, sim, mas não tem problema. Eu nunca tive preconceito. Já me contrataram por eu ser mulher, mas eu nunca sofri preconceito por não ser, enfim, né? E aí, a questão de referência, tem uma mulher chamada Paula Mordente, que ela é de Belo Horizonte. A gente troca ideia pelo direct, assim. E ela, enfim, é uma referência pra mim. E tem a Dani do Casal Rec, né? Que ela também é uma mulher. Só que eu busco muita referência, assim... É que é meio chato falar... Porque, assim, ó, eu gosto de pessoas competentes, sabe? Se é homem ou se é mulher, assim, meio que não me importa, entendeu? Então, assim, cara, essa pessoa aqui é muito boa nisso. Então, eu vou lá e me espelho no que ela é boa. Se ela for mulher, muito bom, né? Agora, se for homem... trabalho, não o gênero. Entendeu? E é nessa questão que eu tento focar, assim. Mas eu me mostro muito, que nem agora, eu escolhi a cor rosa, né? Pra mostrar pras meninas, né? Pras mulheres, que existe essa oportunidade de trabalho, de que apesar de ser um mercado masculino e tudo mais, né? Cara, as mulheres mandam muito bem. Quando elas decidem fazer um negócio, o negócio vai. Digo, são muito mais criativas que os homens ainda, né? As mulheres. Já falasse ali do teu objetivo, do teu estúdio criativo, mas eu também queria saber quais são os principais objetivos para o futuro. Que vai além desse estúdio criativo. Talvez ser mãe, ou o que vem por aí que tu quer muito pro futuro, Mai? Meu Deus. Não, ser mãe, obviamente, tá nos planos, né? Não, eu tinha que vir uma pergunta assim, né? Minha mãe, com certeza, mandaria uma pergunta assim. Minha mãe tem até berço, vocês têm noção do que é isso? Cara, ela não tem neto, mas ela tem berço. Não, ela vai brigar comigo. Sem pressão, mas eu já comprei o berço. Não, eu tenho uma história toda assim, mas ela tem um berço lá. Mas filhos, com certeza eu quero ter. Daqui a 1 ano, 2 anos. Porque eu acho que o legado que a gente deixa na Terra é os filhos, né? É uma das formas, né? Tem o teu trabalho e tudo mais, mas assim, a forma como tu educa o teu filho diz muito mais sobre você do que sobre o teu filho, né? Então eu acredito que isso, com certeza, se eu puder, né? Eu vou ser mãe, sim. E o Giovanni vai ser um paizão, né? Isso não preciso nem falar.
vai tratar a criança, a papinha dele vai ser sempre melhor que a minha, né? Isso vai ser chato até. E planos pro futuro, fora essa questão aí, eu tenho muita vontade de trabalhar numa produção grande, assim, tipo Netflix. Então, se vou trabalhar pra isso, né? Quem me achar doida vai achar, mas se eu tiver lá na Netflix segurando o cabo da câmera, do áudio, entendeu? Tá valendo, assim. Esse que é o meu grande objetivo, né? Massa. É isso aí. Agradecemos a Mai mais uma vez aí por aceitar o convite de estar vindo aqui conversar com a gente, contar um pouco da história dela e do trabalho dela. Muita gente ainda não sabe o que faz um videomaker, mas agora com certeza as dúvidas estão esclarecidas, né? Agradecer também o pessoal que está aí assistindo a gente. Já pedi para deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar, deixar alguma crítica, alguma coisa ali, para a gente poder melhorar cada dia mais, né? É isso aí, Xande. E a Mai tem uma mensagem final, quer deixar ali para o pessoal? Agradeço, né, a oportunidade. Eu tava com... Não é medo, eu tava ansiosa, né? Treinando na frente do espelho o que falar. Mas muito legal o bate-papo. Vocês deixam o convidado muito à vontade, né? E o que eu tenho a dizer é uma coisa que eu vivi, né? De acreditar mais em si mesmo. Porque a gente é capaz de muitas coisas quando a gente acredita em nós mesmos, né? E tem muitas pessoas que eu tive sempre um receio de contar sobre a minha história, porque eu não sofri, né? Eu não vim de uma família pobre, entende? Não, né? Mas assim, o que muitas pessoas passaram, eu não passei. E eu sempre não me achei digna de contar minha história por conta disso. E até teve uma vez que eu fui gravar com o Ricardo na Barra da Prata, sobre a história dele, né? E aí ele me mostrando a escola que ele estudou, a casa que ele morou, enfim, bem humilde assim mesmo, né? E ele contou toda a história de vida dele. E aí depois ele virou pra mim assim e perguntou: e a tua história, né? Como é que é? De onde é que tu veio? Daí eu falei pra ele: a minha história não é tão bonita, não é tão dramática assim, né? Daí ele olhou pra mim, aí ele falou assim: ô Mayara, quando alguém te perguntar sobre a tua história, tu conta. Porque tem pessoas que precisam se inspirar naquilo que tu viveu. Sim. Tem gente que não viveu o que eu vivi, tem gente que também nasceu, né, numa família como tu nasceu, e eles também têm as mesmas dores que você. Então, se tu não contar, tu tá privando essa pessoa Sim, verdade. de se inspirar em alguém, né? Sim. Não que eu seja digna de inspiração, alguma coisa assim, mas alguém precisa falar. Então, se é pra contar, pra ajudar alguém, eu prefiro contar, né? Então, até foi um desses motivos que eu aceitei o podcast e de estar aqui hoje, né? Então, por conta disso. Acreditar mais em si mesmo. Bacana. É isso aí, gente. Agradecendo mais uma vez aí. E fiquem ligados aí que sempre tem um programa a mais aí. Valeu, galera. Um abraço. Valeu, até mais. Este podcast foi editado por Panda Podcasts e Multimídia.